Talvez você já passou por muitas situações complicadas, muitas situações difíceis, muitas situações que talvez você não gostaria de repetir, gostaria de deixar simplesmente no passado e enterrar aquelas situações e nunca mais voltar a ter aquele tipo de vida, aquele tipo de acontecimento. Mas, vez ou outra, parece que alguns acontecimentos voltam, eles se renovam nas nossas vidas, mesmo acontecimentos ruins, né? Como percas, por exemplo, às vezes a gente perde muitas coisas, perde pessoas, perde amizades, perdemos tantas coisas, até mesmo financeiramente, perdemos oportunidades. Então, são percas que nós temos que, às vezes, nos afetam a nossa vida no geral, né? Principalmente no emocional. Sim, isso acontece, mas certamente o Senhor, Ele está passando junto conosco nas nossas aflições, nas nossas perdas, e Ele não vai nos abandonar. E nós devemos pedir sempre a proteção de Deus e também a sua sabedoria para agir favoravelmente nesses momentos, agir prontamente, com fé, com esperança e com inteligência nas nossas vidas. Muitas vezes a gente tem fé, tem esperança, mas não temos a inteligência, não usamos o raciocínio, não usamos o que nós temos de melhor, que é não usarmos simplesmente as nossas emoções, não nos avaliarmos simplesmente no nosso emocional, mas nos avaliarmos independente das nossas emoções. Porque se nós formos nos avaliar emocionalmente, nós vamos estar em maus lençóis, porque não vamos chegar a conclusão nenhuma, vamos nos colocar em uma situação de maior dificuldade ainda, mas nós devemos observar o seguinte, que nós, quando estamos em uma situação difícil, nós devemos primeiramente pedir sabedoria a Deus, pedir que Ele venha ser o nosso instrutor, que Ele venha ser o nosso diretor, que Ele venha ser aquele que vai dirigir os nossos passos, que vai orientar as nossas palavras. Não devemos falar qualquer coisa, devemos pensar antes de falar e ter muito cuidado, porque as palavras trazem consequências também. Então vamos ter cuidado com as nossas emoções, com as nossas atitudes, com os nossos atos, com as nossas palavras, e colocarmos nas mãos de Deus e pedir sabedoria a Ele, discernimento, como nós acabamos de falar, para podermos entender os propósitos de Deus e as maneiras que nós devemos fazer. Muitas vezes Deus vai nos fazer agir, nos impulsionar a agir de uma forma assim um tanto estranha, muito abrupta, muito radical, mas também o Espírito Santo, ele pode nos indicar uma forma mais amena. Normalmente, a forma mais amena de ação, ou seja, aquela forma mais branda de agir, aquela forma mais pacífica de agir, é a que nós devemos seguir. Raramente é aquela forma mais entusiasmada, mais eufórica, normalmente a forma mais bruta de ação são as que nós não deveremos tomar atitudes desta forma, mas devemos agir com mansidão, porque são as virtudes que Deus nos dá, os dons que Deus nos dá do Espírito Santo. E nós, se usarmos bem essas ferramentas que o Senhor nos dá para nós utilizarmos, nós com certeza conseguiremos ser vencedores, conseguiremos ultrapassar os limites que nos são impostos pelas circunstâncias. Nós conseguiremos ser vencedores. Por isso que o apóstolo Paulo diz, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
que é Jesus Cristo. Ele nos amou, ele se entregou por nós na cruz, ele sofreu por nós, ele não reagiu hostilmente naquele momento em que ele estava sendo ali crucificado, estava sendo maltratado, mas ele superou esperando, superou aquele momento, nos mostrando que nós, muitas vezes, devemos também agir desta forma, superar esperando a ação de Deus. Quando Deus age, não há quem possa impedir. Que nós possamos aprender com os fatos da Bíblia, com os fatos dos antigos, com os fatos de pessoas que já passaram na nossa vida, com os fatos de homens e mulheres que já tiveram experiências com Deus. Tem muitas coisas maravilhosas que já aconteceram, experiências que a gente chega até mesmo a chorar quando nós repassamos as páginas da história da vida dos grandes missionários, do próprio apóstolo Paulo, por exemplo, que a Bíblia descreve muitas coisas sobre a sua vida, sobre a história de outros apóstolos, e nós vemos como que eles agiram e como que nós devemos agir. E também depois disso, muitos homens na história da igreja, na história da fé, na história, inclusive recente, pessoas que passam por dificuldades e que estão vencendo em nome de Jesus, não estão ficando ricas não, viu? Tem pessoas que acham que vencer é ficar rico, é não ter que se preocupar com mais nada financeiramente. Não, não é isso não. Não é nada disso. Vencer quer dizer, muitas vezes, passar pelas dificuldades, mas não se deixar dominar, não deixar a tristeza dominar o nosso coração por causa dessas dificuldades. Podemos passar por muitas lutas, por muitos problemas, mas quando nós não nos deixamos desanimar diante das dificuldades, então nós somos vencedores. Jesus, com esse milagre, ele está nos dizendo que ele, assim como cuidou daquele povo no deserto, aquelas milhares de pessoas ali no deserto, famílias que estavam seguindo a Jesus, talvez tinham até crianças e mulheres, como diz o texto bíblico em outro versículo, né? Tinham mulheres e crianças, fora os homens que eram contados, e houve ali esse grande milagre. E Deus, ele se importa com as pessoas, ele fez isso porque ele demonstrou a importância que as pessoas têm para ele. Aquelas pessoas não podiam ficar ali e morrer de fome no deserto, assim como aconteceu com o povo de Israel, quando saiu do Egito e começaram a caminhar pelo deserto. Deus não os deixou abandonados, embora eles fizeram coisas horrendas, pecaram contra Deus, blasfemaram, e muitos deles até morreram no deserto de tamanha blasfêmia e de tamanha incredulidade que eles demonstraram, mesmo depois que Deus usou de tantas coisas que eles viram, que eles vivenciaram, que eles puderam ver com seus próprios olhos e passar por aquelas situações e ver o que Deus tinha feito no Egito, as pragas que caíram sobre os egípcios, e os israelitas ficaram a salvo daquelas pragas, e só os egípcios foram atingidos. Deus, ele tem um cuidado para com o seu povo. Depois, no deserto, ele alimentou aquela multidão com o pão vindo do céu, e também com as codornizes enviadas para aquele povo lá no deserto. Então Deus, ele tem um cuidado maravilhoso com o seu povo, tem um cuidado muito especial com o seu povo. Se você faz parte do povo de Deus, saiba que Deus tem um cuidado especial por você, mesmo que você não esteja observando, não esteja talvez vendo, talvez você está com os olhos espirituais tapados, vendados, para não poder
observar para não poder ver o que Deus está fazendo, mas se você abrir os olhos espirituais, faça como o profeta Eliseu falou para o seu servo, abra os olhos espirituais para ver quantos estão conosco, que são muito mais do que aqueles que estão do outro lado. Os inimigos muitas vezes podem ser muitos, as situações podem ser muitas, muito difícil para nós no momento, mas Deus, ele mostra a realidade espiritual, que nós também estamos acompanhados com espíritos superiores que estão ao nosso redor para nos ajudar, para nos auxiliar. Mas aí depende da nossa fé, aí depende da nossa forma de ver as coisas de Deus, de ver, inclusive, a natureza, a vida em geral. Depende do nosso íntimo ser mudado, que nós possamos mudar o nosso íntimo sempre para melhor, para crer, para as coisas boas, para receber as virtudes de Deus em nossa vida. E assim podemos viver uma vida de felicidade. Que este ano de 2026 nós possamos ter como base para nossas vidas que Deus está preocupado conosco, nos mínimos detalhes, até mesmo naquilo que nós vamos nos alimentar. Deus está providenciando tudo, mas nós temos que agir, temos que ter não somente a fé e a esperança, não somente ter a gratidão, mas estar realizando. Jesus falou para aqueles discípulos dele, para os discípulos dele, distribuírem para o povo os 5 pães que ele abençoou e partiu, e os 2 peixinhos. E aqueles elementos se multiplicaram e ainda sobrou. E Deus pode fazer desta forma com você. Se você agir na dependência e na obediência do Espírito de Deus. Deus venha te abençoar, venha me abençoar, venha nos abençoar neste ano de 2026.